Mas tem mais aí. Em segundo lugar, Deus espera uma igreja com discernimento espiritual. No versículo 2 e no versículo 6 tem essas informações. Ele diz assim: sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Então veja, não era apenas uma igreja envolvida na obra, mas era uma igreja que tinha discernimento espiritual. Era uma igreja que sabia discernir aqueles que pregavam o evangelho de Jesus, aqueles que eram de fato apóstolos, que viram a Cristo face a face, e aqueles que não eram. Desde essa época, a igreja ela já enfrentava tempos difíceis dos chamados pregadores itinerantes. Eram pessoas que andavam entre as igrejas pregando contra o contrário daquilo que os apóstolos ensinavam nas igrejas. Então, os apóstolos de Cristo iam nas cidades, viajavam, como o apóstolo Paulo, por exemplo, viajavam quilômetros, fundavam a igreja, preparavam os líderes, ensinavam, mostravam, e de repente chegavam pessoas e falavam assim: veja, não é bem assim. Então, essa igreja, Jesus está dando um elogio, dizendo que, olha, vocês não podem tolerar homens maus. E o não tolerar não significa odiar essas pessoas, mas significa não concordar, confrontar, não tolerar os seus ensinos contra aquilo que os apóstolos estavam ensinando. Então, essa lição tem a nos dizer que nós precisamos também ter cuidado com aquilo que nós ouvimos por aí. De pessoas que dizem que estão pregando, falando do evangelho de Jesus, mas está distorcendo a Bíblia, está distorcendo a palavra de Deus. Então precisa ter cuidado. E Jesus está elogiando a igreja pelo seu discernimento espiritual. Então veja, como eles eram uma pessoa envolvida na obra, provavelmente também eram pessoas dedicadas ao estudo. Eram pessoas que chegavam assim falando: ó, Felipe, quando é que vai abrir as inscrições da BM? Quero me matricular. Quando é que vai chegar as inscrições? Preciso estudar, eu quero conhecer. Os desigrejados e muitas vezes os negligentes que se cuidem, porque tem mais facilidade de serem enganados por essas falsas pregações evangélicas e muitas coisas distorcidas que nós temos hoje. Discernimento espiritual. Como é que nós vamos discernir a palavra, se aquilo que está sendo pregado é bíblico ou não, se nós não conhecemos a Bíblia? Como é que nós vamos discernir se o que está sendo dito é uma heresia, se nós não conhecemos a Bíblia, se nós não estudamos a Bíblia? Então, essa igreja é uma igreja que tinha o discernimento espiritual, e ele diz: vocês não suportam homens maus, que se dizem apóstolos, mas pôs à prova os que se dizem apóstolos e são impostores. Ou seja, vocês confrontaram, dizendo: não, o que você está dizendo não é verdade. E aí, quando nós olhamos para a Bíblia, em alguns outros livros, principalmente a segunda carta de Pedro, a carta de João, de Judas, eles vão alertar a igreja contra esses falsos profetas, esses falsos mestres, que iam entre as igrejas disseminando ensinamentos opostos àquilo que os apóstolos estavam ensinando. Lá em 2 João, ele vai dizer assim: ó, muitos enganadores têm saído pelo mundo. Se chegar até vocês, não recebam. Em Judas e 2 Pedro, alerta sobre falsos mestres, que são pessoas ardilosas, né? Pessoas com lábia, pessoas articuladas, que vêm com a mensagem distorcida, mas que se você não tiver um conhecimento, uma sabedoria, um discernimento espiritual, você é enganado. E nós precisamos ter esse discernimento espiritual. E eu digo não apenas um discernimento espiritual, mas um discernimento para a vida. A gente precisa discernir o que está sendo publicado, o que está sendo divulgado, o que está sendo colocado nas redes sociais. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje fala-se, tem tanta informação, hoje o acesso às coisas é tão mais fácil do que antigamente, as pessoas têm tanta facilidade, tanta informação, melhores condições, mas nós vivemos tempos onde as pessoas são mais infelizes do que antigamente, do que há 30, 40 anos atrás. Nunca se viu um momento
onde as pessoas são tão infelizes, elas nunca estão satisfeitas. E hoje, né, a gente vê adultos falando para os seus filhos pequenos, até adolescentes, falam assim, você pode ser o que você quiser. Será que pode? Eu gostaria de ser, né, Gisele Bündchen, alta, magra, rica, mas a gente não pode ser tudo que a gente quer. Será que nós realmente podemos ser tudo que nós queremos? Ou seja, você pode ser tudo que você quiser. E essas ideias, esses jargões vão sendo publicados na mente das pessoas e elas vão encarando isso como verdade. E muitas vezes, na minha prática clínica, as pessoas vêm com essas ideias das frases motivacionais. E a gente precisa pensar, a gente precisa discernir, a gente precisa ter entendimento. Falar assim, não é bem assim. A gente não pode ter tudo que a gente quer. Nem sempre a gente consegue fazer tudo o que a gente quer. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão com mais preguiça de pensar, de refletir. É ou não é? É. Não gosta de ler, são coisas rápidas. As pessoas não têm mais paciência de assistir um filme, é série. Não tem mais paciência de assistir uma palestra, é podcast. Não é? E as coisas vão ficando cada vez mais curtas. E aí você não tem mais paciência de ouvir um áudio no WhatsApp na velocidade 1. Aí você põe na 2. Melhor coisa que inventaram, fala a verdade. Nossa, gente. Melhor coisa que inventaram. E a velocidade do YouTube? Então, você pode aumentar. Você tem 10 minutos para assistir uma palestra de 20. Põe lá no 1,75, no 2. Se você tem um raciocínio rápido, você pega rapidinho. Você consegue aproveitar o tempo. Mas, muitas vezes, a gente vai sendo... caindo nessa armadilha da velocidade, da pressa, e aí muitas vezes a gente vai não tendo discernimento, que muitas vezes a gente tem pressa para orar, quer que a oração acabe logo, as nossas orações vão ficando mais curtas, a nossa leitura da palavra de Deus vai ficando mais curta, o nosso jejum vai ficando mais curto, e a gente vai indo nessa pressa, nessa velocidade, e a vida vai passando. Nós poderíamos ter aqui um culto de 3 horas, mas é 1h30, e vai dando 1h30 de culto, assim, não acabou ainda, eu preciso ir embora. E as coisas vão ficando cada vez mais apressadas. E nós precisamos ter discernimento. Como eu disse, talvez você não precisa se envolver em tudo, mas o que você fizer, faça com qualidade. É 1h30 de culto, então que essa 1h30... seja inteiramente na presença de Deus. É 15 minutos de oração que você tem, que você se dedica por dia, que esses 15 minutos seja ali inteiramente, você esteja presente de corpo, de alma e de espírito. Nós precisamos ter discernimento para discernir a época, mas também ter discernimento espiritual. Então, como é que nós vamos discernir as coisas naturais? Como é que nós vamos discernir as coisas espirituais se muitas vezes temos dificuldade para discernir as coisas naturais da vida? A igreja que Deus espera é uma igreja envolvida na obra, mas é uma igreja com discernimento espiritual. Não aceite tudo de bom grado que você escuta, questione, pergunte, participe. Ficou na dúvida? Pergunte. Amém? A igreja que Deus espera é uma igreja envolvida na obra, uma igreja com discernimento espiritual.